Guardar um minutinho. Olá, Tudo bem? boa noite. Então, eu acho que eu consegui fazer primeiro a conexão com você e logo a seguir a gente faz a conexão com a Milka, tá? A gente conversa uns minutinhos, depois eu passo o contato com ela, a gente convida ela para entrar e vamos ver se conseguimos nós três. Se não, a gente troca aqui e aí depois continua. Tá? Ela já mandou solicitação? Não, eu nunca participei. Já mandou a solicitação e eu já acenei para ela, já pedi para ela entrar, mas não houve ainda a comunicação. Mas então, tudo bem. Você viu lá sobre o nosso tema, rejuvenescimento e alta performance. Então, vamos destrinchar, quer dizer, vamos trocar em miúdos isso daí para as pessoas entenderem como que uma alta performance interfere no rejuvenescimento, ok? Então, eu queria, até para que você, com poucas palavras, conseguisse definir um pouco como que você vê o que é exatamente alta performance. Bom, primeiramente, muito obrigada, Marisa, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você, com a Milka, né? E esse é um tema que eu venho estudando, né, nos últimos tempos. Eu sou bioquímica de formação, né? Então esse tema tem muito a ver assim com a bioquímica, né, com a ciência também, que isso tem ficado cada vez mais evidente, como que as nossas emoções, né, os nossos sentimentos, as nossas crenças, né, influenciam, né, na nossa auto performance, no nosso fazer, no nosso realizar. Né, na gente conseguir fazer aquilo que a gente se propõe, no nosso objetivo, né, no nosso propósito, né? Ela enviou aqui, né? Eu estou falando com ela que daqui a 5 minutos a gente troca. Daqui a 15 minutos aí a gente prossegue com ela, porque como fui eu que abri a live, eu já acho que ela já escutou que a gente vai fazer essa troca em alguns minutinhos. Não, então tá jóia. Então, você define isso e aí depois eu vou conversar com ela uma extensão desse assunto, mas, né, com outra visão, porque cada um de nós tem uma visão do que é exatamente essa alta performance, tá? Estou adorando o que você está falando, então continua lá. Sim, vamos lá. E eu queria trazer essa questão, Marisa, né, da importância das crenças, porque eu sempre vim, né, de um mundo da ciência, da bioquímica, né, mas que já é uma área que me fascinava muito, e como eu sempre falava para os meus alunos, não tem como você estudar o organismo, entender como ele funciona sem ter a clareza que tem algo muito maior por trás, sabe? Que não é um simples acaso, simples arbitrariedade, simples coincidência, sabe? E vai fazer cerca de 1 ano e meio, né? Então eu falo que eu sou bioquímica, uma apaixonada pela inteligência emocional, né? Porque isso vem muito de encontro de como que é a inteligência emocional, como que essas como que essa inteligência, que exatamente, vamos explicar também para as pessoas como atuam, né? O que é essa inteligência emocional, que fala-se muito, mas muitas pessoas não entendem muito o que significa. Sim, porque até então, né, na parte da ciência, Marisa, tinha-se muito o conceito, né, de que nós éramos máquinas bioquímicas controladas por genes, né? Mas isso nos coloca num ponto um pouco passivo, né? Um pouco de vítimas. Não tenho o que fazer então. Porque se isso vem da genética, se isso é herdado, se eu venho com algum gene que causa obesidade, com algum gene que leva a diabetes, com um gene que predispõe ao desenvolvimento de um tumor, né, eu sou vítima da situação, né? E nesse livro, né, que eu gostaria muito de indicar para o pessoal, né, chama Biologia da Crença, ele foi publicado por Bruce Lipton em 2006, né, ele traz uma nova visão, onde ele coloca, né, que o ambiente, né, as condições, as emoções, as situações físicas, a energia, tudo isso influencia muito, né, em como esses genes vão se manifestar e em como nós respondemos a isso, né? Então isso traz uma posição para a gente que é muito incrível, porque mostra para a gente que nós não somos meros, né, não somos passivos aí na nossa realidade, né? Isso traz uma situação que nós conseguimos co-criar a nossa realidade, né? Através de como nós respondemos aos estímulos do nosso meio. Porque na nossa célula, em todas elas, Marisa, existe na membrana da nossa célula, né, que é o que delimita ela, inúmeros receptores.
que respondem aos hormônios, sabe? Então, a insulina, glucagon, quando nós estamos estressados, né, é uma carga de cortisol, é uma carga de adrenalina que é liberada, né? E o nosso organismo responde a isso como uma defesa, né? Então, se uma celulinha, né, consegue trabalhar de acordo com o meio que ela tá, imagina nós, organismos complexos, que somos feitos com 50 trilhões de células, né? Exato. Então, isso é muito incrível, essa consciência da gente poder perceber que é como, na verdade, a gente reage, né? Quais são as emoções que a gente traz para dentro através dos nossos órgãos do sentido, né? Através do nosso ouvir, né? O que que a gente vê, o que que a gente lê, o que que a gente sente, né? Como que isso vai ser internalizado aqui dentro, né? E ele conseguiu mostrar isso, mais incrível, né? Em laboratório, quando ele colocava células, né? No meio de cultura que estava cheio de nutrientes e propício, essas células cresciam, proliferavam, felizes da vida, né? Quando eram em ambientes hostis para elas, elas enfraqueciam, né? A mesma célula tronco, ele conseguiu mostrar que dependendo do ambiente, ela pode virar tecido ósseo, ela pode virar um tecido muscular, né? Ela pode virar um tecido cardíaco, um tecido adiposo, né? Então, olha só a importância do ambiente à nossa volta, né? E eu acho que a medicina tinha que pensar muito, prestar muita atenção e levar muito isso em conta, né? Eu sou reikiana, né? Descobri o reiki em 2003, né? No final do meu doutorado, um momento que eu estava totalmente, né, desestabilizada. E, Marisa, quando a pessoa que foi me aplicar o reiki colocou a mão, sabe, sobre mim, que eu sentia aquela energia, eu rodopiava na maca, eu chorava, sabe? Foi um processo assim. No outro dia eu era outra pessoa, sabe? E aí eu falo que minha vida foi uma antes e uma depois do reiki, sabe? Como que a energia é importante pra gente, né? Com certeza. Como isso reflete no nosso dia a dia. Inclusive, né, por exemplo, quando você me convidou, né, o papel das emoções, me veio uma história na cabeça, né, que falava de um pesquisador no Arizona, que ele queria provar essa teoria, sabe? Ele queria provar como a mente humana, né, ela realmente executa aquilo que ela ouviu, né, aquilo que ela leu, que ela viu, desde que ela tenha aceitado aquilo como uma verdade. E aí ele queria levar isso às últimas consequências, e aí ele convidou um presidiário que tinha sido condenado à cadeira elétrica, pena de morte pela cadeira elétrica, e falou para ele, olha, eu vou te dar uma chance, né? Você quer participar da pesquisa? Né? Ele estava condenado de qualquer jeito, e qual que era a proposta? Né? Iriam cortar, fazer um cortezinho no pulso dele, onde ele ia ter um sangramento ali. E se ele conseguisse, né? Se conseguisse haver coagulação ali, ele não iria morrer. Mas se não, né? Ele ia sangrar lentamente até a morte, mas ia ser um processo. Ele ia morrer do mesmo jeito, só que ia ser um processo indolor para ele. Então ele pensou, tô no lucro, né? Já vou morrer de qualquer jeito. Dos males o menor. E aí o que fizeram? Puseram ele numa maca bem alta, vendado, né? E fizeram um cortezinho, mas muito superficial. Né, o suficiente para ele sentir que tinham cortado. E aí, debaixo da maca dele, o pesquisador, né, abriu, tinha um soro, né, com uma válvula, abriu essa válvula e ia gotejando na bacia. E aí falaram para ele, vai ter uma bacia aqui debaixo do seu braço, então você vai ouvir gotejar o seu sangue. E aí eles abriram o soro. E de 10 em 10 minutos, o pesquisador ia lá e fechava um pouquinho essa válvula, certo? E aí oi, Dri, boa tarde. E aí o pesquisador fechava um pouquinho essa válvula, até que aos poucos, né, foi diminuindo esse gotejamento. E assim que caiu a última gota, ele fechou a válvula e a pessoa teve uma parada cardíaca, certo? E faleceu. E não tinha perdido, Marisa, uma gota de sangue, né? Então, olha o poder da nossa mente, né? E isso, né? Depois eu fui até pesquisar, que eu fiquei curiosa, porque eu já tinha ouvido a história, mas não sabia onde era, né? Até fiquei em dúvida se era um fato verídico, né, ou não. Mas isso... Voltar aí. Travou um pouquinho, mas já a gente já está de volta. Gente, quanta informação boa, né? Cada uma de nós tem um verdadeiro
vamos dizer, uma biblioteca a passar para o outro. Por isso a gente fala tanto em compartilhar conhecimento. Imagina, a história que a Nara está contando, para mim é novidade. Eu acredito que ela ainda vai conseguir colocar muitas coisas ainda que a gente talvez não conheça. E logo a seguir a gente vai chamar a Milka também para compartilhar uma série de conhecimentos, que eu sei que ela está fantástica em tudo isso daí. Tá? Então, deixa eu ver aqui se ela está voltando. Deixa eu só chamar a Nayara de novo. Deixa eu chamar aqui para a gente poder trazê-la de volta. Então, nós temos, através das nossas crenças, um poder muito incrível e que as pessoas, às vezes, esquecem que esse emocional comanda todas as nossas células. Então, vamos lá, continua com a sua história aí. Né? E aí eu fiquei em dúvida, porque eu não achei na história, sabe, Marisa, de onde que ele era certinho. Eu fiquei em dúvida, depois eu ouvi alguns relatos falando que não era uma história verídica, mas realmente isso acontece, sabe? Se a gente for ver, né, o que acontece, por exemplo, com o efeito placebo, né? Até no livro, né, da Biologia da Crença, ele coloca, a gente já ouviu muito falar do efeito placebo, né? Até da mãe dar um beijo no machucado do filho, né? Às vezes vai lá e dá uma aguinha com açúcar e fala que vai melhorar, né? Rapidamente a criança melhora, né? No livro, Marisa, ele relata de um cirurgião que ele foi fazer cirurgia no joelho, né, de alguns pacientes, e ele dividiu pacientes em 3 grupos. Em 2, ele fez a cirurgia, só que em procedimentos diferentes. E em um grupo, 1/3 dos indivíduos, ele abriu, fez o corte, jogou solução salina, mas não mexeu em nada. E 50% dos pacientes que não foram operados realmente melhoraram. Um deles até, né, deu um depoimento, né, no Discovery Channel, comentando: qualquer coisa é possível nesse mundo desde que a sua mente queira. A mente é capaz de verdadeiros milagres. Fantástico, fantástico. Do mesmo jeito que tem esse efeito para o bem, a gente tem o efeito nocebo também, né? O que é isso? É o poder das palavras negativas, né? Daquilo que é ruim, né? E tem um médico também dos Estados Unidos que hoje há 30 anos ele estuda esse efeito, né? E eu não sei se foi de um caso de um paciente que ele teve em 1974, né? Onde eles na época diagnosticaram, ele era um vendedor aposentado, e na época eles diagnosticaram um senhor com câncer de esôfago. E na época, né, mais que hoje ainda, era um câncer muito agressivo, né, 100% fatal. E aquela história, né, de tempo de vida, né, você tem no máximo 6 meses. E nisso, em semanas, o senhor morreu. E aí, quando eles foram ver a autópsia, para surpresa deles, Marisa, não tinha nada no esôfago, tinha alguns pontos de câncer no pulmão e alguns pontos de metástase no fígado, mas não eram suficientes para ter levado aquele senhor a óbito, né? Então ele fala, aquele paciente morreu com câncer, não de câncer, não foi essa a causa, né? Então olha como é importante isso, né? A nossa mente. E isso é uma ciência relativamente assim nova. Em 1941, né, um psicólogo, Robert Adler, junto com um imunologista, eles estudaram a psiconeuroimunologia, né, onde mostra essa relação, né, do microambiente, do estresse com as nossas células. Porque a gente tem um eixo hipotálamo, né, onde está lá próximo da amígdala, né, que é o centro ali das emoções, né, a hipófise e as nossas glândulas. E nessas situações de estresse, de medo, de ansiedade, né, a nossa adrenal tá toda, né, liberando adrenalina, liberando cortisol, nos preparando para o perigo, situação de luta ou fuga, né? E aí nisso são hormônios que agem diretamente nas nossas células, né? Alteram todo o metabolismo, mas também o nosso sistema imune, né? Quem aqui nunca usou um corticoide, né? E ele tem um efeito poderosíssimo justamente, né, pela ação dele anti-inflamatória e imunossupressora, né? Então, justamente esses momentos quando a gente está estressado, ansioso, isso bloqueia, isso inibe, né, comprovadamente já as nossas células do sistema imune, que são as células responsáveis pela nossa defesa, né?
E é uma coisa do nosso dia a dia também, né, Marisa? Quando a gente está mais debilitado, é muito mais fácil você pegar uma gripe, um resfriado, né, herpes. Certeza, com certeza. E isso aí, aí entra aquele outro lado que a gente ainda vai falar, que é o desenvolvimento espiritual. Por quê? Sim, Na Bíblia já está escrito várias vezes sobre sejais alegre, o ódio, o rancor consome seus ossos. tantas Está partes, né? escrito Fala ali, sobre só. ansiedade, não sejais ansiosos por coisa alguma. Exatamente, mas por que está escrito? Porque isso vai levar o povo de Deus à morte. Então, para você se manter vivo, você tem que se manter na paz e acreditando. Senão, não dá. E, Que é isso que a gente está vendo hoje, né? A falta de e, crença e a e reflete mudança no, do mindset. e reflete no nosso dia a dia, né? Porque as situações que a gente vê, por exemplo, em crianças, né, que sofreram traumas, abusos, é muito mais fácil terem problemas, né, neurológicos. A gente Sim, tem visto muito hoje em dia com a pandemia, né, às vezes do casal morrer, né, com dias de diferença, né, às vezes até com horas, né, já aconteceu. Justamente o sistema imune mais debilitado, né, é muito mais fácil você predispor e não conseguir, né, lutar contra aquela infecção, né, problemas gastrointestinais, o sistema entérico, né, sistema digestivo, é onde tem a segunda maior quantidade de células do sistema nervoso, Marisa. Então, por isso que quando a gente está tenso, nervoso, né, rapidamente reflete, é dá estômago, dor de barriga. é gastrite, é útera, é intestino ruim, Isso, ou prende isso, demais, ou solta demais, isso. né, a pele Porque que fica existe uma ruim, relação, existe uma coceira. relação. Mas, Nara, tem muitas pessoas que não sabem que a gente tem três cérebros, né? Para mim, eu sabia de um, mas depois de tantos estudos nesses últimos anos, descobri que o intestino é o segundo e o nosso coração é o terceiro. É o nosso terceiro, Sim. são as conexões, né? Os cérebros que a gente tem para poder absorver tudo isso que tem, são as nossas, o que é o controle das nossas emoções, né? E aí, puxando, né, pro gancho espiritual aí, se você também chamar a Milka, né? Eu Isso. acho que quando a gente consegue, né, tá bem com essas crenças, né? Você falou de três cérebros, né? A gente também tem várias camadas de identidade, né? Então, a Sim. primeira é o que Deus falou da gente, qual é quem nós somos, né? O segundo, né, é o que nós vemos, Que né? nós vemos. O terceiro é o autoconhecimento. E aí que tá, né? Porque o primeiro a gente não tem que, assim, né? Nós temos que aceitar. O segundo, se tiver meio capenga, né? A gente tem que ressignificar, né? Isso. Dá trabalho, não é fácil, mas vamos lá. Agora, o terceiro depende da gente, esse autoconhecimento, né? E ele já disse Que eu para penso de Abraão, mim mesma. É o que eu né? penso de mim mesma. E eu penso, e aí é difícil, né? Você entrar. E se a gente for ver no Exatamente. hebraico, né? O que Deus disse para Abraão, que todo mundo ouve falar, né? Como deixa a sua casa, deixa a parentela, sua parentela, né? Para a terra que eu vou te mostrar. Na verdade, né? O comecinho da frase, né? Lesh Lehá, de saia para dentro de ti, De ti mesmo. né? De ti mesmo, né? Venha se E eu, conhecer. Venha se e eu conhecer. acho que é esse autoconhecimento, Marisa, que vai trabalhar muito, porque a juventude, para mim, está muito relacionado não com idade, mas com a sua cabeça, A as cabeça. suas crenças, movimento, sabe? E eu acho muito importante, quando essas crenças estão alinhadas, né? Você sabe quem é, você sabe o que você tem que fazer, você se movimenta. Né, você se Correto. movimenta e você vai atrás e sabendo que tem um pai que está com você que não vai te deixar, né? Como foi com Abraão, como foi com Gedeão, como foi com Moisés aos 80 anos, né? E aí, como foi com Neemias, né? Para construir, né, os muros de Os muros. Jerusalém, Isso. né? Mesmo com tanta gente, né? Tentando boicotar. Então, eu acho que essa ressignificação, sabe? Essa transformação, essa como você vê, como você responde a esses sinais, né, que vão te dar aí essa chance de sair da posição de vítima para co-criador, né, Criador. da sua É. realidade, do seu destino. Né? Acho que a Eu Milka acho que tem uma se deixasse, continuação aí Nayara, olha também. só, se deixasse, nós teríamos duas, três lives seguidas. É Porque um quando tema. começa a falar das descobertas, eu vou lhe falar. Eu vim descobrir muita coisa sobre, inclusive essa dos três cérebros ou qualquer coisa, de 1 ano e meio para cá. Por quê? Eu vivia no sistema tecnológico como arquiteta, trabalhando muito
para prosperar, para conseguir, e eu fui criando um império. Só que eu não aguentei manter esse império com a minha saúde. Então, foi aí quando eu descobri o rejuvenescimento, porque eu precisava dessa suplementação para nutrir as minhas células e recompor tudo ao redor, porque havia sido danificado. Vamos dizer que era uma recalchutagem, como um carro está mais assim, a gente leva na oficina e recalchuta. E eu estava precisando disso, porque por mais que as nossas células sejam perfeitas, mas todo o nível de estresse e a ansiedade fazia com que eu acelerasse tanto, como você falou, adrenalina e cortisol era pouco. Era assim, no dia a dia eram doses, não era homeopática não, eram doses cavalares. Então, que células que haveriam de aguentar um negócio desse? Então, foi quando eu me deparei com toda essa situação, porque eu não sabia, eu achava que ginástica e boa alimentação que segurava o tranco. Então, aí fui pega de surpresa e fui um chamado. Esse chamado é que eu gostaria realmente que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer, porque é o chamado que todos receberão se continuarem trabalhando. Tempo versus dinheiro, tempo e qualidade de vida nada, e tempo de lazer nada, ou seja, virando uma máquina. E não é isso que Deus quer. É justamente esse estado de... É o desfrute. E aí a gente aprende, porque a gente tem medo de dar liberdade para a gente mesmo. A gente acha que a gente ainda é escravo. Talvez uma lembrança do passado, ser escravo. Mas quando a gente descobre que é na liberdade, no desfrute, que as coisas realmente acontecem e que elas crescem, florescem e te dão a prosperidade tão desejada, que não é naquela coisa do escravo, de tempo versus dinheiro. E é isso que eu tenho batido muito em relação a isso. Tá? E quando você entra nessa fase do rejuvenescimento e você conecta com toda essa ciência, um pouco daquilo que eu aprendo com você, que eu aprendo com a Milka, que eu aprendo com várias pessoas, faz um novo universo de conhecimento e eu falo, meu Deus, quanto tempo! Meu Deus, a gente vai entrando, né, mergulhando. Essa é a mensagem, porque muitos da fase de 60 anos para cima continuam escravizados. Agora não mais no tempo versus dinheiro, agora entraram dinheiro versus saúde, porque perderam a saúde. Perderam a saúde, não é mais patrimônio deles. Agora tem que correr atrás do prejuízo. E esse prejuízo sai muito caro. E se ainda encontrar alguma coisa de saúde, perdeu tempo de qualidade, perdeu a vida. E olha como é engraçado, né? Quando dá o start mesmo, que você comentou de como foi para você, né? O autor, né, do livro, né, Biologia das Crenças, ele coloca a mesma coisa. Ele estudava biologia celular, né, muito apaixonado pela área dele, né? Só que a vida pessoal dele estava em frangalhos. Nada, ele, casamento, tudo. E aí ele resolveu pedir uma licença, um afastamento, e foi para o Caribe. Né? E foi dar aula numa universidade de medicina lá. Falei, nossa, mas com afastamento, né? E mesmo assim, amava mesmo, né? E foi dar aula lá. E aí que ele começou a ressignificar tudo e perceber tudo isso que você está falando, sabe? O que vale a pena, essa correria, essa busca, pelo quê? Né? Que a gente está tanto correndo atrás e muitas vezes nos sufocando. Aí que ele aprendeu a dar valor, né? A prestar atenção em volta dele, né? A ver o pôr do sol todo dia, a trabalhar com uma equipe de alunos que, né, não tinha conseguido estudar nos Estados Unidos, e ele conseguiu transformar essa turma, né, numa equipe fantástica, né? Ver o papel de trabalhar em conjunto, né, por algo maior, né? E é o que, para fechar aqui minha parte, né, é o que o Henry Ford até coloca. Não importa se você acredita ou não que pode fazer algo, você está certo. Está certo. Né? Porque é isso, né? De qualquer forma você está certo. Se você não acreditar que você consegue, já era. Né? Se você tiver medo de fracassar, você já fracassou naquele instante. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui com com essa mente subconsciente, porque nós temos essas duas mentes, né? Enquanto a consciente às vezes tenta, né, Marisa? Tenta manter o lado positivo, tenta manter a iniciativa, tenta criar coisas novas. A inconsciente está lá atrás, né, puxando pelas experiências que ela tem, pelo passado, pelos traumas, né? Então, esse jogo é muito difícil, né? E hoje em dia, até na genética, tem muito se estudado isso, a epigenética, que é a influência do meio, né, na expressão dos nossos genes.
Então, Com olha só certeza. como é uma área riquíssima aí, né? É riquíssimo e nós estamos na área certa. Você com seus estudos. Agora a gente vai ouvir falar um pouquinho, amigo, deixar ela falar um pouquinho também. Vamos Que lá, com eu certeza. falo para vocês, essa foi uma de 4 que eu já marquei. São 4 lives seguidas nesse mesmo horário. Então, para todos que estiverem com a gente, já ficam sabendo que nós teremos mais 3 lives e que esse assunto vai se estender, porque nós agora temos conhecimento e o nosso papel é passar. Sim, Hoje a gente aprendeu, se conheceste o bem e não falar dele, está pecando. A com certeza. obrigação de quem entendeu o bem é esse conhecimento. Esse conhecimento só vai fazer bem às pessoas que ainda são escravas de si mesmo e ainda se machucam com desejar algo nessa escravidão. E não é aí que vai encontrar. Não é aí. Então, a gente tem que falar, não só desse lado que eu quero tocar muito no espiritual. Aí você, mas agora você virou, vamos dizer, pastora? Não, estou longe disso. Eu quero colocar a ciência que tem atrás de tudo isso que já está colocado. E que o homem ignorou, vamos dizer, até então, até antes da pandemia. A pandemia veio para mostrar que é hora de lembrar que a gente tem um outro lado que estava esquecido. E nesse que vai haver a prosperidade. E não naquele outro lado que a gente está desprezando agora, que isso é passado. Tá? Então, deixa eu ver se a Milka me chama aí que eu vou pedir para você entrar. Deixa eu ver se ela está aqui também, para a gente poder continuar. Deixa eu ver. Está assim. Não sei se eu tenho que sair. E eu queria muito tentar. Na próxima, com certeza, nós vamos conseguir fazer nós 3. Com certeza. Agora foi. Um outro aplicativo. Opa! Ela conseguiu entrar, nem precisei de um outro aplicativo. Desculpa. Eu não quis arriscar com medo de cair tudo. E falei, eita, não vai dar certo. Mas que bom eu poder ter as 2 que eu convidei. Nossa, que honra. Ó, coração. Então, você já participou. Eu queria que você falasse um pouco daquilo que você tinha falado que ia falar em relação ao nosso rejuvenescimento, enfim, da nossa farmácia interna. As pessoas têm que saber disso. Boa noite, Marisa. Boa noite, Nayara. Obrigada pelo convite. Boa noite vocês que estão aqui assistindo. Esse conteúdo maravilhoso. A Nayara trouxe para a gente aqui questões muito importantes, né, de como o estado emocional influencia no nosso corpo físico, de como os pensamentos, as emoções, né, a mente, e isso tem sido foi de muito aprendizado, né, Marisa? Então, assim, é muito bom ter alguém, assim, bem relacionado, ligado à ciência, ela é bioquímica. Na verdade, eu acho que ela já é PhD, né, Nayara? Doutora Nayara. Então, assim, ela fala com bastante propriedade dessas coisas. E é muito bom, é muito interessante a gente ver como as coisas se encaixam, porque nós estamos nesse meio, né? E aí a gente começa a perceber que as coisas não é por causa do que acontece externamente, não é por causa da pandemia, não é por causa do marido, não é por causa da família, mas tem algo interno que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado, que precisa ser olhado. E aí elas já começaram a falar sobre as crenças, e aí a Nayara colocou, não, é difícil, o inconsciente sempre puxa a gente, e aí a gente leva para o sistema de crenças, né? E o que é crença? É aquilo que você acredita. Como que são formadas essas crenças? A partir do que você experimentou, a partir do que você sentiu, você viu, você ouviu, você sentiu, você deu um significado e um sentimento, daí gerou uma crença. E a crença ela pode ser negativa e ela pode ser positiva. Então, quando a gente fala assim, não, muitas vezes o inconsciente fica querendo puxar a gente para o outro lado, é a crença negativa que está muito fortalecida, né? E aí a gente precisa reprogramar colocando novas memórias, novo significado para o que aconteceu e novos sentimentos. E isso precisa ser feito de uma forma de bastante impacto emocional ou repetitiva. E durante alguns períodos pode acontecer de haver muita luta, muita guerra mesmo, porque sempre a crença negativa vai tentar te puxar até
ocorreu o aprendizado, né, a sinapse neural, e aconteceu um novo aprendizado, surgia a nova crença, e você está bem fundamentado naquilo que você acredita que você é, do que você nasceu para ser, e aí a gente entra na questão de identidade, de propósito, de espiritualidade, né? E aí, como a Nayara colocou, das 7 camadas da identidade, tudo começa por aí. Por quê? Porque muitas vezes você tem a crença negativa acerca de si, porque isso foi estabelecido em você desde a infância, desde pequeno. E aí é importante entender o que você acha que você é. Né? E aí a gente vai para um formato mais prático. Quem eu sou? Quem você é? Entende? E aí quando você começa a perceber, não, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não consigo isso, eu acho que eu não falo bem. E aí eu falo para você, o seu Criador te fez de uma forma perfeita. Sabe o que é perfeita? Perfeita. Mas você vive em um ambiente, você vive com pessoas que você escuta, você tem sentimentos, você dá significado, e você começa a acreditar que você não é capaz, você começa a acreditar que você não se comunica bem, você começa a acreditar que você não vai dar certo, por quê? Porque alguém falou para você isso. Mas quando você traz para a sua realidade o que Deus falou sobre você, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque a sua crença, ela é reprogramada. E aí quando você entende que como que Deus te fez, a imagem e semelhança dele, poxa, se Deus fez você a imagem e semelhança dele, ele te fez perfeito. É claro que algumas habilidades a gente precisa de treino, mas no que se refere à pessoa, ele fez você perfeito, a imagem e semelhança dele. Então, é justamente essa questão que a gente quer trazer para você, porque no momento que você continua com as suas crenças negativas, com os seus pensamentos de que não tenho certeza do meu futuro, talvez seja um desastre, o que acontece? É o que a Nayara estava explicando. Isso vai trazendo para até o seu corpo físico. Então, vai gerando doenças. Você começa a ficar com a imunidade baixa, com o corpo dolorido. Quantas pessoas a gente escuta? Nossa, eu sinto meu corpo dolorido e eu não sei o que é, faço o check-up e não é nada. E quando você faz uma análise acurada, você percebe que é por causa das emoções. E como é importante, né, Marisa, você começar a observar isso, porque muitas vezes as pessoas se enchem de drogas físicas e, na verdade, o que ela precisa é ter um olhar para dentro de si mesma e verificar o que está causando esse estresse, o que está causando essa dor, o que está causando essa inflamação que nunca sara, sabe? Teve uma palestra que eu assisti do Anthony Portigliatti, e ele fala muito disso, dessa questão do corpo, das doenças psicossomáticas, né? E aí ele coloca, por exemplo, a osteoporose. O que é a osteoporose? E ele fala justamente isso, que a osteoporose ela é uma doença psicossomática em que são geradas fraturas, né? E muitas vezes essas fraturas, ela advém de resistência, entende? Então, assim, tem resistência com a autoridade, tem resistência em ceder, é muito arrogante, não quer dar o braço a torcer. E aí ele faz justamente essa ligação com a parte física. Tem outra também, outra estudiosa no assunto. É uma doença de estado emocional. Lúpus também. São lúpus todas doenças de desequilíbrio químico do nosso próprio organismo. Aquela farmácia que você falou, ela fica meio esquisita. E aí começam a aparecer coisas. Não tem o sintoma externo, mas tem a sensação interna das dores. É isso aí. Exatamente. A Crystal Fanucci também, ela fala muito sobre isso, ela coloca muita questão, assim, do que causa, né? Por exemplo, você se sentir rejeitado, você pegar toda essa energia negativa e levar dentro do seu corpo, adoece o rim, adoece o fígado, adoece o coração. Então, assim, é necessário que se olhe para dentro de si, que se perceba,
e veja o que está acontecendo, o que precisa ser curado dentro de você. Então, muitas vezes, você carrega um fardo muito grande, sem necessidade, porque muitas vezes não perdoou o pai, muitas vezes, sabe, quer provar para alguém que você pode fazer, que você vai fazer e vai acontecer, e isso gera um cargo muito grande para você, porque você demanda muita energia, entende? Não é que você não precisa gastar energia para conquistar, sim, mas a motivação tem que ser, a motivação e a ativação tem que ser para você alcançar o seu propósito, o seu objetivo, se sentir pleno, se sentir tranquilo na sua jornada e alcançar o que você precisa, e não provar para alguém que você é aquilo ou outra coisa, né? Então, e aí eu quero colocar para vocês também aqui que existem formas da gente reprogramar as crenças, né? E aí, todas as vezes que você se pega continuamente com um pensamento negativo, procura checar, procura verificar a origem disso e tratar. Se for preciso, procura um profissional, né? É muito mais rápido o processo e mais tranquilo, porque você está junto com alguém que entende do assunto e consegue trazer à tona para você o que deu origem a talvez esse vício emocional, essa fratura, né? E aí você consegue desvendar mais rápido e reprogramar essa crença mais rápido, né? E aí eu quero colocar para vocês que a Marisa estava falando, né, acerca da farmácia interna. Nós temos uma farmácia interna. Olha como Deus é perfeito, né? A gente nasceu em perfeição, nós caímos em pecado através de Adão, através de um homem, todos pecaram, através de um homem veio a graça de Deus para todas as pessoas, foi Jesus. Mas desde o início ele providenciou para a gente coisas que ele sabia que a gente iria passar, que a gente iria sofrer, e ele providenciou tudo para que a gente conseguisse ter, mesmo nessa vida cheia de tribulações, de aflições, de conflitos, né, de tribulações, como se sair, como ter uma vida abundante, plena. E eu acho muito interessante que ele fala assim: se alguém vier a mim beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E isso é tão profundo, sabe, Marisa? E eu, todas as vezes assim, que eu me sinto cansada, sabe? E assim, eu entendo, eu conheço, eu sei usar os recursos, eu conheço muitas ferramentas. E quando a gente vai para ele e a gente recebe a palavra dele, é cura na nossa alma, é cura na nossa vida. E ele deixou uma farmácia interna para a gente, recursos para a gente usar no momento em que a gente perceber que necessita. Então, assim, eu acredito que nós precisamos usar recursos todos os dias, e às vezes até você usa sem mesmo perceber. Mas, por exemplo, quando você abraça alguém, você está estimulando a produção de ocitocina, né? A ocitocina é considerado o hormônio do amor. Então, assim, é muito engraçado quando a gente vê um bebezinho pequeno, né? A gente sente aquele ocitocina, liberando ocitocina. E é tão interessante, eu estava vendo um documentário de bebês e pais, e nesse documentário eles analisaram o cérebro dos pais. E eles verificaram que os homens também, eles produzem ocitocina só em ver, e sabe, eles sentem e produzem também a ocitocina quando eles têm o bebê, apesar de eles não gerarem como a mãe, né? Mas eles produzem também a ocitocina, a mãe em maior quantidade. E eu acho que é até justo, né? Sim, sim. Porque um pós-parto a gente precisa de muita ocitocina. Mas é liberado, o pai libera também a ocitocina. Então, assim, é preciso perdoar. E quando você perdoar, procure estimular a ocitocina. Como? No coaching integral sistêmico, a gente usa o abraço de 40 segundos. Eu escutei, Marisa, muitas pessoas falando, mas assim, abraço de 50 segundos eu não sou nem acostumada a dar, porque eu não recebia dos meus pais. E assim, família, pai e mãe, sabe? Eu não consigo dar para os meus pais, porque eu não recebi isso e tal. E a gente fala, não, mas vai aos poucos, dá um abraço de 5 segundos, 10 segundos. Por exemplo, eu tenho uma filha
E se eu passar 1 minuto abraçada com ela, ela fica. Mas eu tenho outra filha, que quando eu passo 1, 2 segundos, sai mãe, solta mãe, sai, para. Então a gente tem que procurar o momento certo, o momento adequado, né? E fazer isso, talvez até com seu cônjuge, com seu filho, com um colega, de uma forma respeitosa, claro, né? Então, assim, isso é perceptível. Então, quando você está liberando, quando você abraça de uma forma fraterna, de uma forma genuína, você libera ocitocina, a pessoa também libera ocitocina. Então, assim, você pode estimular essa produção através do abraço, através da generosidade também. O dar é muito importante, também estimula. A oração também estimula a ocitocina. A oração também estimula a ocitocina. Então, assim, eu sempre falo para... Não, você falou disso agora, eu estava pensando em como, né, em relação ao hormônio do amor e como realmente, né, a hora que você recebe aquele abraço, né, naquele momento, né, principalmente que você está precisando, como isso gera uma empatia, né, uma relação de amor, de confiança, né, uma intimidade, né, então você sente, né, cuidado, protegido, você sente mais liberdade, às vezes até é um jeito de você começar uma amizade, né, começar a falar suas coisas, e você trouxe isso pro espiritual também, né, de liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor, e realmente, né, nesse canal aí da oração que a gente gera também intimidade, né, e uma vez eu vi numa palestra, acho que foi do Dave Leonardo, falar dessa questão da intimidade, de ser o seu timo, né, que é uma glândula que fica aqui atrás do coração, em contato com o coração de Deus, né? E olha só, né? Você falou também que libera o ocitocina, então mesmo, né? Como é incrível. Tá tudo interligado, gente. As pessoas precisam saber disso. As pessoas pensam que é só um corpo. Foi papai e mamãe que fez um corpo, é físico só. Não é só físico. E tem que ser falado. Está sendo muito divulgado agora por causa do coach, porque até então, antes da pandemia, eu só tinha um pouco de contato com religião no domingo, no dia da missa. Entendeu? Eu era religiosa. E essa quebradeira toda de crenças e movimentação dentro do meu cérebro fez um verdadeiro tsunami. Foi um tsunami, vocês não têm ideia do que foi viver isso. Tá? Aprender no método CIS, porque eu já fiz 5, já estou indo para o 6º, acho que do 6º para o 7º, estou fazendo, entendeu? E estou nessa reconstrução há 4 anos. Tudo começa na primeira barreira, quando eu descobri que eu tinha uma mente. Eu não era a minha mente. Isso para mim já foi chocante. Eu fiquei dias pensando, como assim? Que o que eu penso não sou eu que penso? Como assim? Eu não entendia nada, mas até o momento que eu comecei a observar, porque quando você está em barulho, você não escuta a voz que é mais mansa. Então é preciso você saber que ela fala o tempo todo, você que não deixa ela falar. Você não escuta. Então eu tive que fazer a interiorização, que é o que o Naira falou, volta, conhece a ti primeiro. E se permitir, né, Maria? O mais desafiador é conhecer a si mesmo. E se permitir. Know thyself, que é você vir para dentro de você. E a pandemia fez isso, trouxe todo mundo para dentro. Só que tem pessoas que ainda estão perdidas nelas mesmas, que não conseguem se encontrar, não sabem mais quem são, nem o que pode ser de propósito, identidade, não sabe que são. Então, essa é a hora da gente falar que quando a gente se conecta, a identidade aparece. Aí você se enxergando, você sabe o seu propósito. Vocês não têm ideia do novo chamado. O novo chamado é incrível. Eu tinha um bloqueio incrível, que esse bloqueio me trazia várias energias negativas e várias, vamos dizer, depressão. Depressão, porque você, quando não se dá valor, você não sabe quem você é, então você não se ama. Também tem a ver isso. Então, quando tem toda essa estrutura, vem descobrindo que você é um projeto de Deus. Você é semelhança dele. Então, você começa a ver, mas se sou, então eu posso ser co-criadora? Então, se eu sou... Aí você vai descobrindo as coisas e acreditando. Que uma coisa vai acontecendo. Uma coisa é você ouvir falar e outra é ela interiorizar. E aí você começa a ouvir os conselhos. E aí você é você mesmo, porque o espírito começa a falar mais alto que a carne.
Entendeu? Então, Eu acho que esse é o primeiro milagre se permitir, né? Você se deu a chance, nós nos demos a revolução chance do disso. conhecimento, a revolução. Nada de bom acontece enquanto você não descobre quem realmente você é e o que você pode fazer nesse nível de espiritualidade. Tá? E isso que eu quero bater muito na tecla, porque tudo que está acontecendo de morte, desesperança, desentendimentos, as pessoas apavoradas, eu vejo muito isso nos comentários quando acontece alguma fatalidade, então as pessoas estão em pânico. Mas a gente já sabe quem é o povo de Deus, é abençoado e ele protege contra as pestes. Se não fosse verdade, não estaria escrito no livro da Bíblia. Ora, então tenhamos, mas por quê? Ele pede para a gente ser ao menos alegre. Sejam alegres, sejais alegres. Porque quem é alegre não fica doente. Por quê? Porque tem a farmácia própria. Quem é alegre abraça. Quem é alegre está presente, está vivendo junto, está amando quem é alegre. Então não existe ansiedade, nem depressão, nem essas coisas horríveis que estão acontecendo. Por quê? Porque você muda seu sistema de farmácia interna. Não tem ocitocina, nem serotonina, nem dopamina, só tem o quê? O cortisol e adrenalina, né? Trocar aí esse balanço. Isso. Muda. Eu acho que assim, acho que a questão aqui chave é se permitir, porque a gente vem com preconceitos, né? Com ideias concebidas, então muitas vezes se tem muito preconceito com a religião, né? Com o coach também, né? E muitas vezes a gente não se permite. Eu lembro que quando eu fui fazer, eu já tinha ouvido vários coaches, mas nenhum tinha me tocado, sabe? Quando eu ouvi o Paulo falando, foi uma primeira apresentação dele numa maratona, que aí ele falou sobre posicionamento, né? E aí ele trouxe, né, essa questão da espiritualidade, que eu estava muito conectada. Esse é diferente, sabe? Tem alguma coisa aqui. E quando eu fui fazer o CIS também, né? Eu falei, gente, eu vou fazer, mas eu não achava que era pra mim, sabe, Marisa? Eu falei, mas eu não tenho bloqueio. Você é certinha. Menina, e foi um turbilhão de emoção, foi uma reviravolta, né? Mas muitas vezes a gente não se permite, né? E eu acho que às vezes dois motivos aqui, né? Por às vezes ter ideias pré-concebidas de que eu não preciso disso, né? Às vezes por arrogância, por orgulho, né? E às vezes por medo. Rejeição. Ai, tá E às vezes por medo, né? Você tá na sua zona de conforto, não necessariamente a zona de conforto é boa, né? Mas é conhecida, né? Então você tá lá e você já se acostumou a viver daquele jeito. E você tem medo de pôr o pé ali, muitas vezes você não tá vendo o chão, né? Então a gente tem medo de pôr o pé, de começar algo novo. E o que que vai vir daí? Eu vou saber lidar com isso, né? Mas é pouco a pouco, vai pondo o pé que o chão vai aparecendo, né? E as coisas, né? Como você colocou. Mar, né? Põe o pé, que o mar abre. Maneira, você vai se encaixando no seu objetivo, né? Que tem tudo a ver, acho que, com o que a gente está fazendo aqui, né? De estar trocando informações, de estar aprendendo, né? Sempre são visões diferentes. Né? O que eu acho que de maior eu tenho para passar para você, que eu acho que somando as duas não dá a minha idade. Entendeu? Então, eu acho que eu tenho que compartilhar tudo que eu trilhei, que não foi o melhor caminho, embora eu tenha sido bem-sucedida em várias áreas, mas algumas eu deixei bem zerado. Então, agora é o resgate disso, inclusive de mim mesma, porque eu estava perdida. E hoje eu consigo enxergar o quanto que tem a transbordar, porque eu achava que não tinha, que bastava o que eu era. Mas não, aquilo era o projeto da Terra. O projeto divino é muito maior e muito mais, vamos dizer, transbordante, que é isso que a gente está fazendo aqui. Que é a nossa sétima camada, né? Quando você consegue conciliar tudo, né? O que Deus falou, quem você enxerga que você é, o seu autoconhecimento, sua inteligência espiritual, mandando na inteligência emocional e mandando no seu QI, né? E aí você chega, sabe, busca esse nível. E olha só, né? Nós temos formações tão diferentes, né? Eu sou bioquímica, a Marisa é arquiteta, a Milka, né, fez engenharia de produção, né, Milka? Então são, né, mas Deus vai usando, engenheira, sabe? E bioquímica. E olha como que, né, acho que ele vai colocando cada uma na sua área, na sua arte, né, para mostrar, né, o quão grande ele é, sabe? O quão grande. Exato. E quando, independente da religião, isso aí, o que a gente está falando é vibrar energia, porque o nosso corpo é energia. Nós somos, a gente sabe, um monte de células
e pura energia. E átomo é pura energia, né? Do vibracional. Quando a gente está ligado com as coisas eternas, a gente sobe a frequência. É como se você saísse do rádio AM para o FM. O som fica de qualidade melhor e você se conecta mais na música. Então, é por aí, é subir a frequência. E essa frequência, ela é trabalhada. Porque se o rádio estiver enferrujado, a música não vai sair boa. Tem que desenferrujar. Aí é que entra aquele outro lado que eu sempre toco, porque depende também. Porque quando a gente já está no processo do enferrujar, só tem um jeito para resgatar. É voltar. E para voltar tem que ser com a ajuda de tudo isso que eu estou vivenciando agora, que é, como você, com toda a tecnologia também permitida por Deus. Tá? Porque se não fosse dele, não fazia tão bem a tantos que estão experimentando isso. Tá? Então, amiga, fala mais um pouquinho na área, mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai receber um aviso aí. A nossa live está quase acho que tem 8, nós temos 7 minutos, né? Acho que é melhor deixar para a próxima, não? Para não perder de gravar, vamos fazer uma selfie? O que vocês acham? Não, faz uma selfie aí que eu estou aqui impossibilitada de fazer isso. Depois você posta lá. Nem sei se eu consigo fazer isso aqui. Vamos ver, né? Pronto! Ô, Marisa, tem mais. Eu comecei a falar da ocitocina, que é um dos hormônios que você pode estimular, né? É o hormônio do amor. Tem mais. Tem a serotonina, tem a endorfina, a dopamina. Depois, nas próximas lives, a gente pode ir colocando como fazer para estimular esses hormônios para você se sentir melhor, como que você faz para reprogramar as suas crenças, como que a emoção interfere na sua saúde, né, no seu rejuvenescimento, no seu corpo físico. A Nayara colocou muito bem aqui como que isso acontece. Ela é bioquímica, para quem chegou agora, e na verdade ela é doutora já, e assim, tem muita coisa, porque eu gosto de falar que é doutora, por quê? Porque o doutor pesquisa, o mestre pesquisa, e assim, é muito bom quando a gente entende como é realizada a pesquisa, as metodologias, porque o que a gente observa é que existem muitas pesquisas aí que são feitas e que quando você vai observar, elas não têm um nível de confiabilidade, e aí as pessoas pegam e já colocam como verdade, entendeu? Então, assim, um doutor e um mestre que está mais acostumado com pesquisas científicas, ele consegue que foi fiável ou não. Então, assim, é sempre muito bom conversar com vocês, conversar com a Marisa, com a Nayara, falar sobre espiritualidade, sobre Deus, porque nós viemos dele e nós precisamos falar isso para vocês, que nós somos criatura deles e que o que nós precisamos fazer primeiro na nossa vida é se conectar com ele e saber quem nós somos. Obrigada para todos vocês que estão com a gente até agora, até o final. Próxima semana tem mais, né, Marisa? Tem. Nós vamos marcar 4 lives. Essa foi a primeira. Então, a gente pode fazer uma evolução sempre desse mesmo assunto. Que eu acredito que você falando aí dos hormônios, eu, por exemplo, desconhecia que 70% dos nossos hormônios eram produzidos no intestino. Por isso que a gente tem aquilo que a gente fala, você é aquilo que come. Mas eu achava que porque era gordo ou magro. Eu não sabia que era lá que era produzido os nossos hormônios. Porque você vê, eu com 60 e poucos anos, eu desconhecia isso. Ninguém nunca tinha falado para mim. Então, foi um susto para mim. Falei, mas como assim? Eu que nunca liguei para intestino, que eu achava que não... Sabe, dava a mínima, embora eu me nutrisse bem. Mas eu não sabia o papel dele. Quando eu descobri isso, eu falei, nossa, então agora está explicado. Por que esse povo anda tão doente, tão cheio de Covid? É a Coca-Cola, produto industrializado. Aí depois fala que é culpa de outras pessoas. Não, é culpa de si mesmo. É falta de responsabilidade. Porque se eles soubessem que é o intestino, não se alimentavam errado. Entendeu? Então a gente tem que falar isso também, porque as pessoas ficam tomando partido de A e B, que devia ter feito isso, devia ter feito... Não, devia não. Cada um devia de cuidar do seu próprio corpo e saber se alimentar adequadamente. Não comer açúcar, ou não comer exageradamente, não comer produtos industrializados, não fazer o que estão fazendo com o seu próprio corpo. Então, destrói as células, destrói os hormônios, destrói o intestino, depois põe culpa que está faltando vacina.
Não, não é a vacina que vai salvar. Não é, é o conhecimento. E a gente sabe, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Então, se a gente abrir a boca, né, e falar para essas pessoas que se alimentarem direito e resolverem o sistema imune, porque é lá no intestino que parte dele está, então vamos cuidar das pessoas, porque elas desconhecem tanto quanto eu desconhecia. E vamos dizer, não era falta de formação, porque eu, como arquiteta, conheço muitas coisas, mas não de intestino. Então, você vê quanta coisa ainda tem que agregar de conhecimento. É isso. Né? Nayara, para poder terminar mais 2 minutinhos, e aí a gente tiver essa linda live. O que eu queria deixar é, como você falou, né, da rádio, né, e é isso, nós temos várias rádios aí, várias músicas tocando, vários canais, né, que a gente aprenda a sintonizar, né, que a gente aprenda a sintonizar no canal certo, né, que vai conectar aí direto, né, direto com a fonte, né, e fazer a transformação, primeiro em você, para depois através de você, né? Com certeza. Que isso não fique represado, né? Que a gente possa, cada um com um pouquinho de conhecimento que tem, né, Marisa? Isso. Fazer toda essa integração, né? E levar e fazer o bem, né? Fazer as pessoas perceberem que elas podem muito mais. Muito mais. E a todos que estão nos ouvindo aí, se depois quiserem entrarem no Instagram da Milka.Oliveira. A Nayara é um pouquinho mais complicado, né, Nayara? Escreve aí, Nayara, o seu, a Milka também, para que a gente possa se seguir aí pelo pessoal que está nos ouvindo, para que querem algum assunto em especial dentro do rejuvenescimento e alta performance, coloca para a gente como mensagem que a gente vai explorar esse assunto para essa live realmente ser produtiva. E que as pessoas possam cada vez mais se instruírem, quer dizer, terem a fonte do conhecimento, pelo menos para ajudar seus familiares e trazer um pouco mais de qualidade de vida. Sair um pouco da farmácia da esquina e entrar mais na farmácia interna. Tem um potencial incrível e muito maior e com muito menos efeitos colaterais. Exatamente. Ela é prática, ela é baratinha, só basta você cuidar do seu mental e se alimentar direito. É isso aí. Boa nutrição para todo mundo. Então, boa noite para todos. Por isso aí. E eu acho que a gente pode até encerrar agora para eu poder salvar essa live. E vou lá colocar depois o link no Instagram para a gente poder ter mais outras lives. E eu estou super feliz, ó. 3. Obrigada, boa noite, menina. Beijo grande para vocês. E boa noite. Tchau. Até a próxima. Então. Tchau. Tchau.